mind cell. Nino, 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 nino. Primeiramente, para você, o que é história? Por que estudamos história? Provavelmente sua resposta será: é o estudo do passado, ou que estudamos história para aprender com os erros do passado e não voltar a cometê-los no presente. Não, isso está completamente errado. Se fosse verdade, não haveria mais guerras, preconceito, fome, desigualdade, intrigas políticas, etc, etc. A história estuda a vida humana através do tempo, o que os homens fizeram, pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. O historiador, por meio do método científico, investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa através das fontes históricas. Então você pode se perguntar: e o que são essas fontes históricas? Bom, são vestígios que permitem a reconstituição da história, como utensílios, fósseis, cartas, tradições, pinturas, fotografias, filmes e muitas outras. Vale lembrar que essas fontes não definem a verdade do que ocorreu, pois a história é feita de versões. Ela é uma ciência humana e seres humanos estão passivos a erros, ou seja, nenhuma ciência humana pode chegar à verdade absoluta, senão seria exata e jamais humana. Bom dia, alunos! Hoje nós daremos início à nossa aula de História. Eu sou a professora Chayane. Pode me chamar também de Chay ou Deusa do Olimpo. Quem chama de Deusa do Olimpo tem um ponto a mais, tá? Então fica a critério de vocês. É a primeira vez, que estou ministrando a disciplina de História para vocês e será um prazer. Creio que tanto eu quanto vocês vamos aprender bastante, porque é uma troca de experiência, de aprendizagem. Então eu desejo que esse ano seja um ano maravilhoso e o que precisarem, contem comigo. Todo começo de ano eu recebo as mesmas perguntas relacionadas à disciplina de História. Por que estudar História? Uma coisa que aconteceu lá no passado, qual o sentido? Eu não preciso disso, eu não entendo muito bem. Então, para a gente começar a nossa aula de História, hoje eu gostaria de responder essas perguntas. Não sei se todos já se questionaram a respeito disso, porém é de suma importância e relevância a gente entender o que é história, né? Para que serve, para que isso possa ter sentido quando você for estudar. Então eu vou conceituar para vocês o que é história sobre a minha visão. A história é uma ciência que investiga as experiências humanas ao longo do tempo. Tudo que foi produzido pela humanidade faz parte dos estudos históricos, né? Como, por exemplo, a forma de se organizar, a construção de objetos, a forma de moradia, de se alimentar, de se vestir, a formação das ideias. Então podemos dizer que a história é o estudo dos seres humanos ao longo de um tempo e de um espaço. Tiane, você disse então que a história é o estudo dos seres humanos num tempo e num espaço. Exatamente. Nas nossas aulas, vocês verão bastante isso. Nós só conseguimos produzir um conhecimento dentro de um tempo, dentro de uma data e dentro de um espaço, dentro de um lugar. Então, tudo que nós formos estudar, nós temos que entender quando aconteceu, onde aconteceu, para que tenha sentido. É necessário contextualizar a história para que ela faça sentido para você. Chayane, mas por que estudar história, uma coisa que aconteceu no passado? A principal resposta se dá para que nós possamos conhecer nossas origens, sejam elas pessoais, culturais, sociais. Precisamos observar o passado e identificar as mudanças e as permanências, né? O que mudou hoje no presente, eu olhando para o presente, estou no presente olhando para o passado.
quais foram as mudanças até aqui? Quais foram as permanências? O que permaneceu ainda de uma outra data nesse presente que nós estamos vivendo? Então, para finalizar, a história nos possibilita compreender a realidade que vivemos e ainda nos permite conhecer diferentes sociedades, culturas de outros povos e de lugares distintos. Então, antes de conhecermos a história do Brasil, a história do mundo, é necessário conhecer a nossa própria história. A história do local onde vivemos, onde moramos, conhecer as nossas origens. Então, nós partimos primeiro de uma visão particular para depois uma visão geral. Só assim a história fará sentido e terá significados e você sentirá pertencente e participativo dessa história.